Entendendo a teoria principal de Platão, uma análise de sua filosofia. Platão foi um filósofo grego influente que viveu entre 427 a.C. e 347 a.C. Ele é conhecido por ser um dos principais discípulos de Sócrates e por ser o fundador da Academia de Atenas, a primeira instituição de ensino superior da história. Além disso, Platão é amplamente conhecido por sua filosofia, que é considerada uma das mais importantes e influentes de todos os tempos. Sua teoria principal se concentra na natureza da realidade, da justiça e da moral. Embora Platão tenha escrito muitos livros e diálogos ao longo de sua vida, sua teoria principal é amplamente considerada como sendo expressa em seu livro A República. Nesta obra, Platão argumenta que existe uma realidade mais profunda e duradoura que o mundo sensível que experimentamos em nossa vida diária. Teoria da ideia de Platão. De acordo com Platão, as coisas que experimentamos no mundo sensível são apenas imitações imperfeitas das ideias ou formas verdadeiras que existem em um mundo mais elevado e eterno. Essas formas ou ideias incluem conceitos como a justiça, a beleza, a verdade e a virtude. Platão acredita que essas formas são imutáveis e eternas, e que só podem ser conhecidas através da razão e da contemplação filosófica. Teoria da imortalidade da alma. Outra parte importante da teoria de Platão é sua crença na imortalidade da alma. Ele argumenta que as almas são eternas e imortais, e que antes de nascerem no mundo sensível, existem em um estado de conhecimento e contemplação das ideias verdadeiras. Platão acredita que a vida humana é uma espécie de prisão, e que a alma só pode ser libertada quando se desprende da matéria e retorna ao mundo das ideias. Teoria da justiça. Na República, Platão desenvolve sua teoria sobre a justiça. Ele argumenta que a justiça é uma forma ou ideia verdadeira, e que o objetivo da política é imitar a justiça tanto quanto possível. Para Platão, a justiça é a harmonia da sociedade, e ele acredita que cada pessoa tem uma função específica na sociedade que deve ser cumprida para alcançar a harmonia. Além disso, Platão acredita que a justiça individual é a virtude da alma, que consiste na harmonia entre as diferentes partes da alma, como a razão, o desejo e a emoção. Teoria da política. A teoria política de Platão também é uma parte importante de sua filosofia. Ele acredita que a política deve ser governada por filósofos ou pessoas que tenham conhecimento das formas verdadeiras, pois somente eles são capazes de alcançar a justiça na sociedade. Além disso, Platão argumenta que a melhor forma de governo é uma república filosófica, onde os governantes são escolhidos com base na virtude e na sabedoria. Curiosidade sobre Platão. Platão foi um dos primeiros filósofos a escrever em diálogos, em vez de tratados ou ensaios. Isso permitiu que ele explorasse suas ideias através de conversas fictícias entre personagens. Platão foi um dos primeiros filósofos a escrever sobre temas como a metafísica, a epistemologia e a ética. Platão foi um dos primeiros filósofos a desenvolver a teoria da imortalidade da alma. Além de sua filosofia, Platão também escreveu sobre matemática, política e educação. A Academia de Atenas, fundada por Platão, é considerada a primeira instituição de ensino superior da história. 7 dicas para entender a teoria principal de Platão. Leia A República de Platão, que é a obra mais importante que expressa sua teoria principal. Compreenda a ideia de que existe uma realidade mais profunda e duradoura que o mundo sensível. Compreenda a teoria da ideia de Platão, que argumenta que as coisas que experimentamos no mundo sensível são apenas imitações imperfeitas das ideias verdadeiras. Compreenda a teoria da imortalidade da alma, que argumenta que as almas são eternas e imortais. Compreenda a teoria da justiça de Platão, que argumenta que a justiça é uma forma ou ideia verdadeira e que a política deve ser governada por filósofos. Compreenda a teoria política de Platão, que argumenta que a melhor forma de governo é uma república filosófica. Estude mais sobre Platão e sua filosofia para compreender suas ideias mais profundamente. Leia outros diálogos escritos por Platão, como Fedro e Teeteto, que abordam outros aspectos importantes de sua filosofia. Além disso, é importante considerar o contexto histórico e cultural em que Platão viveu, para entender sua perspectiva e influência na cultura antiga.
É importante também considerar as críticas e as influências de suas ideias em filósofos posteriores, como Aristóteles, que foi aluno de Platão e desenvolveu sua própria teoria sobre muitos dos temas abordados por Platão. Em resumo, a principal teoria de Platão é sua teoria das ideias, que argumenta que existe uma realidade mais profunda e duradoura que o mundo sensível, e que as coisas que experimentamos neste mundo são apenas imitações imperfeitas das ideias verdadeiras. Além disso, sua teoria da justiça, teoria política e teoria da imortalidade da alma são importantes para compreender sua filosofia. Para compreender a teoria principal de Platão, é importante ler suas obras, compreender seu contexto histórico e cultural, considerar suas influências e críticas, e estudar sua filosofia mais a fundo.